Olá pessoas! O vídeo de hoje vai ser temático de inverno, já que o inverno começou na segunda-feira, eu acho, né, se eu não me engano. E dessa vez eu não consegui comprar um papel específico. No vídeo de outono eu tinha comprado papel de scrap pra gente fazer e tudo mais. Dessa vez eu não consegui, então eu resolvi improvisar. Eu resolvi fazer um projeto um pouquinho mais manual, um pouquinho mais artístico também. Eu não tenho muita técnica nisso aí. Eu fiz muita coisa na faculdade já, mas assim, não é uma coisa que eu mexo com frequência, então eu não tenho tanta habilidade assim, mas eu resolvi arriscar, e eu trouxe aqui para vocês uma ideia então pra gente fazer esse caderno, aproveitando materiais de outros projetos que sobraram de outros projetos. Eu sempre tenho muita folha sobrando, né? Sempre quando você corta um papel acaba que sobra um pedaço, às vezes maior, às vezes menor, e eu resolvi pegar vários desses papéis que eu tinha sobrando aqui para poder fazer um caderno temático e aproveitar, né, um pouco aí o que eu tinha que eu não tinha usado ainda. O projeto aqui que eu vou fazer então, eu vou usar tinta, que eu tenho umas tintas aqui que eu comprei recentemente para fazer alguns testes em caderno mesmo, na verdade. Então eu comprei tinta acrílica não, na verdade é uma tinta de artesanato, acho que ela não chega a ser tinta acrílica, mas a acrílica é ainda melhor se você tiver. E você pode também usar lápis de cor, giz de cera, aquarela, você usa o que você quiser. Aqui é realmente só uma sugestão de como você pode fazer isso aqui. E a minha ideia para esse projeto veio das minhas pesquisas no Pinterest. Eu sempre, para tudo que eu vou fazer, sempre procuro no Pinterest e no Google mesmo, mas normalmente mais no Pinterest, porque lá é mais voltado para essa questão artística, né? Você consegue achar muita coisa interessante lá. Então eu fui no Pinterest e pesquisei como snowflake, que seria o floco de neve, porque eu queria fazer alguma coisa com floco de neve. Apesar de que no Brasil a gente não tem neve, né, pelo menos aqui em Belo Horizonte, no sul até que tem, né, de vez em quando, mas em Belo Horizonte não tem, mas de qualquer forma é um símbolo internacional de frio, né, então eu resolvi fazer com o floco de neve de qualquer forma. Joguei no Pinterest, pesquisei e achei várias referências, você consegue achar muita coisa de projetos artesanais. E aí eu achei uma lanterna, né, eles chamam de lanterna, na verdade é um abajur, eu não sei direito a nomenclatura aí, mas que eu achei bem legal, eu bati o olho e falei, eu vou adaptar isso aqui para um caderno. Então é interessante vocês pensarem nisso aí nos projetos de vocês. Vocês não necessariamente têm que pegar referências de outros cadernos, né, relacionados aí diretamente à papelaria. Vocês podem procurar em outras áreas, né, de artesanato ou outras áreas quaisquer, né, não precisa nem ser dentro do artesanato, mas assim, ajuda, né, você passar uma ideia de artesanato, de um tipo de artesanato para outro tipo de artesanato. Então, assim, só para vocês terem começarem a abrir um pouco a mente para isso aí, que vocês podem pegar outros tipos de referência e adaptar. Então, o que eu fiz foi isso aí. Eu peguei um floco de neve e a gente vai fazer esse recorte aqui em 2 camadas e fazer essa tinta aí para ficar parecido com o que deu esse efeito aí nessa lanterna, né, nessa luminária, o que quer que seja. Então, a minha ideia geral do projeto é essa: usar papéis de outros projetos que sobraram e tentar fazer alguma coisa um pouco mais artística, né, voltada aí para pintura e para outras áreas aí de artesanato que não só encadernação. E eu também trouxe outra costura diferente para vocês aqui, que é uma que a gente não viu ainda, mas também é uma costura de um segmento. Eu vou explicar direitinho como é que é. Tô aqui com todos os meus papéis separados e eu tenho tipos diferentes de papel que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui primeiro o papel que eu vou usar de capa, é um papel Color Plus 180 gramas, essa cor Marrocos, que eu já usei aqui em vários projetos, que é um marrom quase preto. Eu tenho aqui esse papel, que eu não tenho ideia do que ele seja, pra falar a verdade, porque minha mãe descobriu uma pasta antiga minha aqui, guardada lá no ateliê dela, de coisas da faculdade, e esse papel tava lá dentro. Então assim, eu não sei o que é, olhando pra ele assim, eu também não sei. Ele tem uma textura um pouquinho diferente, eu não tenho ideia do que seja isso aqui. Mas ele é um papel um pouquinho mais grosso, tá? Eu acho que ele deve ter umas 150, entre 150 e 180 gramas também, tá? Não tenho certeza. E aqui eu tenho isso aqui, são cartolinas, são pedaços de vários tamanhos de cartolina que eu tenho aqui sobrando, que eu vou aproveitar também. Cartolina 150 gramas. E esses aqui que são papéis reciclados, 180 gramas, tá? Então tá tudo na média de 150 e 180 que eu vou usar para fazer isso aqui. A minha ideia, qual que é? Esse aqui vai ser minha capa, certo? Que eu falei. A parte de fora da capa é isso aqui, mas a gente vai fazer uma sobreposição aqui, né? Igual eu mostrei pra vocês na referência da lanterna, ele tem um vazado, né? E aí que dá pra ver a parte de dentro, então a gente vai fazer um vazado com esse papel aqui.
Nesse caso específico, como a gente não precisaria necessariamente do vazado, né? Porque na lanterna faz sentido, você faz o corte aqui para você conseguir ver a luz aqui por dentro, né? Nesse caso, não necessariamente você precisaria, mas eu vou fazer dessa forma por quê? Porque vai facilitar aqui pra gente fazer a pintura, tá? Eu vou mostrar aqui pra você direitinho como que vai ser, porque se você não fizesse com vazado, você teria que fazer a forma aqui bonitinha e pintar dentro da forma, o que dificulta muito você se manter dentro dos limites do formato, né? Nesse caso aqui, como a gente vai fazer vazado, você vai poder pintar de forma mais livre no papel aqui e depois só colocar esse aqui por cima, né? Facilita bastante o processo, fica bem legal. Então, esses dois papéis aqui vão ser a capa e eu escolhi essas duas cores para dar contraste também, para entrar nas mesmas cores aí de inverno, né? Que é o que eu tô querendo fazer. E aí, pro miolo, eu vou fazer uma mescla dessas folhas de cartolina azul bebê com essas folhas recicladas, certo? Que aí eu acho que vai ficar legal também. Vai entrar na mesma paleta e dá a possibilidade aqui de eu usar mais de um tipo de folha que eu tenho sobrando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é cortar os tamanhos aqui. Esse aqui é o meu menor papel, tá? Esse de reciclado aqui. Então, eu vou fazer todos os outros a partir dessa medida, certo? Deixando tudo mais ou menos igual aqui. Então, quando eu pego aqui pra medir, eu tenho 21 centímetros aqui de largura, porque isso aqui foi cortado a partir de uma folha A4, né? E aqui de altura eu tenho 12,9. Então eu vou cortar todas as minhas folhas nesse tamanho, mas isso aqui não vai ser meu tamanho final ainda, certo? Igual eu sempre faço aqui, eu sempre falo pra vocês que eu deixo pra cortar o outro lado, né, esse lado de cá, uma vez que já tá dobrado, pra tirar todas as pontas duplas aqui, eu vou mostrar pra vocês quando tiver dobrado. Mas eu vou cortar nesse tamanho primeiro, né, pra poder ter aqui certinho com o tamanho disso aqui, pra poder montar e depois eu deixo pra cortar tudo junto, que aí vai ser mais fácil. Então, eu vou só cortar isso aqui, tudo do tamanho correto, e aí a gente passa para as montagens. Todas as folhas agora já estão cortadas aqui do tamanho certinho. Eu acabei com 12 folhas, tá? 6 de cada tipo aqui, 6 cartolinas de 150 gramas e 6 papéis reciclados de 180, que eu achei que ficava um tamanho bom. Para esse tipo de caderno que a gente vai fazer, que é uma costura de um segmento, eu não recomendo que vocês façam com muitas folhas, porque fica muito difícil de você trabalhar, tá? Dificulta para costurar e tudo mais, não fica tão legal. Se você quiser de qualquer forma fazer com muitas folhas, aí eu recomendo que você faça furos maiores, tá? A gente vai fazer o furo aqui normal com agulhão, mas se for o caso de você fazer, né, com várias folhas, aumenta o furo, o tamanho do furo. E aí, agora que já tá tudo organizado aqui, eu tô fazendo as folhas intercaladas, né, algumas folhas brancas não, né, beges, porque reciclado não é branco, né, mas assim, tá intercalado aqui, né, o branco colorido, e aí eu vou dobrar desse jeito, assim. Eu quero que o papel reciclado fique por fora pelo seguinte motivo, a minha capa, ela vai ficar assim, né, esse papel do lado de fora, e esse papel aqui vai ser colado pra fazer o revestimento aqui, pra gente furar e tudo mais. Então, a parte de dentro da capa vai ser azul. Aí, pra não ficar azul com azul, eu quero que o reciclado fique pro lado de fora do bloquinho, né, porque aí pelo menos dá um pouquinho de contraste. Então, na hora que eu dobro aqui, coloco tudo junto, alinho as páginas. Eu sempre faço uma dobra primeiro com a mão e depois eu venho com a dobradeira pra finalizar. E aqui você tem muitas pontas aparecendo, né? Exatamente aquilo que eu falei, que quando você dobra, as pontas ficam sobressaindo e por isso que eu deixo para cortar depois, certo? Principalmente aqui que eu tô trabalhando com folhas mais grossas. Então essa diferença entre a primeira folha e a folha do meio é maior, tá? Quanto mais grosso ou quanto maior a quantidade de folhas que você tá usando, mais diferente aqui é a distância entre as pontas, certo? E aí eu vou deixar para cortar isso aqui depois que eu tiver com a minha capa pronta, tá? Essa parte aqui eu vou fazer realmente no final, porque como isso aqui vai ser capa flexível e vai vir tudo junto, né, a capa, o miolo, tudo junto aqui, eu vou deixar pra cortar tudo no final e fazer o refile bonitinho, tá? Eu não preciso fazer isso aqui agora, depois da costura que eu vou fazer esse refile. Então a gente vai passar pra preparação da capa, eu vou cortar a capa, os dois papéis da capa com a mesma medida aqui do miolo, pra gente começar a preparar.
Depois que eu cortei os 2 pedaços aqui, eu vou colocar em volta aqui do caderno para eu conseguir marcar onde vai ser o meio, onde eles vão ficar. Com isso marcado, eu vou deixar aqui de lado o restante do bloquinho para a gente trabalhar só na capa. E o que acontece? A gente precisa marcar aqui agora onde vai ser o nosso corte, certo? Eu já fiz aqui um molde no computador, eu fiz esse molde aqui, eu peguei num site na internet e fiz esse molde. Eu vou disponibilizar esse molde para quem quiser no meu grupo do Telegram, no meu canal do Telegram, aliás. Se você não tiver lá ainda, eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês entrarem no canal, tá? E aí eu vou disponibilizar isso lá. Se você não quiser entrar, se você não quiser isso aqui, você pode procurar na internet que você acha também, sem problemas. E aí, qual que é a ideia? A gente vai passar isso pra cá, aqui pra capa. Deixa eu deixar o azul de lado aqui. Pro marrom, a gente vai centralizar ele aqui, a gente vai medir, né? Centralizar e cortar pra gente poder fazer aqui o acabamento da capa. Uma coisa que é importante, na hora de centralizar, a gente tem que ter em mente aqui qual que é o tamanho que vai ficar final aqui, né? Depois que a gente cortar, pelo menos ter uma ideia do tamanho. Porque você pode cortar agora, se você quiser, mas eu prefiro deixar para depois da costura, tá? Porque costuma dar uma pequena diferençazinha. Eu alinho bem aqui, mais ou menos como é que deve ser, como é que vai ficar. E aí, a minha ideia, né? Depois que eu terminar de costurar e tiver tudo bonitinho, é cortar o suficiente para tirar essas pontas. Então, pegando aqui a partir do princípio, né, da dobra, eu vou cortar em 10 centímetros, que vai dar certinho para eu tirar todas essas pontas aqui e ainda chegar aqui no limite da página dessa folha marrom, certo? Então, eu vou cortar aqui em 10 centímetros, aí eu preciso centralizar isso aqui dentro de 10 centímetros, né? Já pensando nisso aí que eu vou tirar. Deixo o resto de lado por enquanto. E aqui eu vou cortar para ficar bem justinho com o desenho, porque não tá justo agora. E aí, para eu conseguir alinhar certinho, né, eu preciso ter certeza de que tá igual dos dois lados. Então pronto, aqui já cortei dos 4 lados para ficar alinhado. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui, sem pressionar demais, tá? Cuidado para você não fazer a dobra demais aqui, porque ela tem que ser capaz de englobar todas as outras folhas. Se você dobrar ela aqui, você vai acabar estragando um pouco a dobra, tá? Então, eu vou pegar aqui mais ou menos onde seria os 10 centímetros, para eu ter uma noção de de como centralizar isso aqui, certo? Vou fazer desse lado assim. Esse lado aqui é maior, tá? Então, eu virei para ele deixar mais espaço aqui no lateral, porque senão ele ia ocupar demais. Então, dessa forma aqui. Aí, olha só, quando eu pego aqui o meu desenho, eu tenho 7 centímetros de lateral. E aqui a minha capa vai ter 10, certo? Então eu tenho que tirar 1,5 cm de cada lado para poder alinhar aqui, né? Então eu vou marcar 1,5 cm para poder alinhar do lado de cá, certo? Então ele vai ficar mais ou menos aqui, alinhei com o meu lado aqui, e eu tenho que fazer a mesma coisa em cima e embaixo. Aqui eu tenho 12,9 e o meu desenho tem 8, então eu teria que ter 4,9, certo? Eu tenho 4,9 sobrando. 4,9 dividido por 2, eu teria que 2,45 para cada lado. Eu vou colocar 2,5 aqui que já vai funcionar, já vai ser o suficiente para a gente enxergar. Então, o meu desenho, ele ficaria alinhado dessa forma aqui, certo? Aí ele fica centralizadinho e é isso que a gente precisa. Para fazer a marcação desse desenho aqui na capa para eu poder recortar, eu vou fazer um negócio aqui que eu fazia muito na faculdade, já fiz no colégio, imagino que vocês já devam ter feito também, que é fazer pelo verso. Eu vou pegar aqui um papel de rascunho só para colocar por baixo, para não rabiscar a minha mesa inteira, e vou usar aqui uma lapiseira que eu tenho que é um pouquinho mais forte. Você pode usar algum outro lápis que você tenha de grafite mais escuro, que também funciona. E aí você vai passar aqui no verso do desenho pra gente poder transcrever isso aqui, né? Pra poder fazer... Eu esqueci como é que chama essa técnica, tem um nome. Mas você faz isso aqui, você faz como se fosse um carimbo, tá? Você passa aqui esse lápis mais forte no verso e depois você vem pela parte da frente e desenha em cima pra passar esse desenho aqui, tá? Eu vou mostrar. Eu imagino aí, talvez, que vocês já tenham feito isso em algum lugar, no colégio, né? Ou, enfim, já deve ser alguma coisa que vocês já devem ter feito em algum momento da vida. Se não, vocês estão aprendendo uma técnica nova aqui, né? Depois que eu rabisquei tudo, aí sim eu vou passar pro lado de cá, pro meu papel, né? Vou alinhar aqui onde eu tinha que colocar, onde eu já fiz as marquinhas.
e aí eu vou desenhar por cima, tá? Eu vou fazer uma força aqui e desenhar por cima. Eu vou pegar o meu lápis aqui, meu lápis comum agora, e ir passando por cima aqui com uma certa força, para ele conseguir passar como se fosse um carimbo mesmo, que está desenhado atrás, para a parte da frente. Terminei de passar aqui, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, talvez vocês consigam aí com a luz, né? Eu tentei virar aqui para a câmera para dar para enxergar, acho que dá para enxergar mais ou menos. E aí, isso aqui é o suficiente para eu conseguir enxergar onde que vai ser o meu corte. E eu posso, agora que eu já passei de um lado para o outro, né? Eu posso simplesmente desenhar por cima aqui de novo, bem de levinho, com alguma coisa que vocês possam apagar, tá? Porque isso aqui, na hora que você for cortar, pode ser que ainda fique aparecendo um pouquinho, né? O lápis. Que você corte um pouquinho torto e tudo mais. Então, assim, façam com um lápis mesmo, que você consiga apagar, não façam com caneta, não. E aí a gente vai cortar isso aqui, eu vou mostrar pra vocês exatamente como que a gente vai fazer isso. É um negócio um pouquinho braçal, demorado de fazer, tá? Dá realmente um pouquinho de trabalho, mas o resultado fica legal, tá? Se você, por um acaso, tiver uma máquina de corte, você pode usar também, né? A Silhouette, por exemplo, funcionaria perfeitamente para fazer isso aqui, assumindo que você tenha essa máquina de corte, né? Eu não sei se existe aqueles carimbos, né, tipo da Toque Crie, né, que você pressiona assim para cortar papel. Eu não sei se existe algum de floco de neve que já tenha mais ou menos esse tamanho, né? Não sei dizer. Acho que não. Então, acho que essa aqui é a forma mais fácil que você tem de fazer isso aqui. Mesmo que seja um pouquinho trabalhoso, né? Mas fica legal. Agora eu já fiz aqui melhor, já dá pra enxergar melhor, acho que até pra vocês aí fica mais visível, né? Agora dá pra ver melhor na câmera. E como que eu vou fazer o corte disso aqui? Eu vou fazer o uso de um bisturi. Não sei se vocês já viram um bisturi de artesanato, né? Se vocês já mexeram com um, mas nada mais é do que um estilete de uma ponta só. De uma ponta só não, né? O estilete também tem uma ponta só, mas de uma ponta mais fina, e ele tem uma pegada muito melhor, né? Como ele é mais ou menos no tamanho de uma caneta, fica muito mais preciso de você fazer os cortes. Então eu vou fazer com isso aqui. Você pode fazer com estilete se você quiser. Você pode fazer com uma tesoura também, fazendo um corte central com estilete, depois vindo com a tesoura, é muito mais difícil, mas dá pra fazer também. Eu vou fazer com isso aqui porque eu já tenho a ferramenta, né? Então eu vou cortar toda essa parte aqui que eu marquei, né, pra poder vazar isso aqui e a gente conseguir fazer a pintura no outro papel e ficar aparecendo. Agora que eu já terminei de vazar todo o meu floco de neve aqui, eu vou só apagar o lápis que ficou sobrando, né, pra gente poder passar pra pintura. Mas a gente precisa disso aqui já cortado pra gente ter mais ou menos uma ideia do local onde a gente precisa pintar, né, pra gente não sair pintando papel sem ter uma noção mesmo, né? Então beleza, pegando aqui a folha colorida, qual que é a ideia? A gente vai pintar nela aqui, né, nessa parte de cá, para que apareça aqui direitinho na hora que tiver vazado. A gente vai fazer igual a lanterna que eu mostrei para vocês, como se fosse uma luz aqui, né? Uma mancha de luz. Eu vou fazer isso aqui com tinta, eu vou mostrar direitinho aqui como é que eu tô fazendo, para dar essa ideia para vocês. E aí eu vou fazer uma pequena marcação, só para eu ter uma ideia de onde que tá o floco de neve, né? Para eu não pintar o papel inteiro, né? Não gastar muita tinta e nem encher muito de tinta um papel que pode não suportar tão bem a tinta assim, né? Não faz sentido a gente passar numa parte que não vai aparecer. Claro que a gente vai passar um pouco, porque a ideia de fazer com papel por baixo é exatamente isso, é você ter uma margem maior aqui para trabalhar, sem ter que ficar preocupado com os limites, né? Com a limitação aqui do floquinho. Mas também não precisa demais, né? Então, eu vou marcar aqui de leve com lápis, só para eu saber mesmo onde que tá o meu furo. E agora que eu já desenhei mais ou menos, eu já tenho aqui também o formato. Aí acho que não tá dando pra ver na câmera. Mas o que acontece? Antes da gente pintar isso aqui, eu vou ter que apagar isso aqui. Porque uma vez pintado, eu não vou conseguir apagar e pode ser que fique aparecendo, fique com algum resquício, não é o que a gente quer. Então eu só vou pegar isso aqui mais ou menos de parâmetro pra eu marcar
até onde mais ou menos eu preciso necessariamente pintar. Que aí nessa parte de baixo, ela não vai aparecer, né? Não tem problema. Aí eu posso fazer uma marcação aqui, sem nenhum problema. Aí aqui nas laterais eu não vou marcar, porque aqui não faz diferença, eu posso chegar mais pro canto mesmo. Só na parte de cima e de baixo que tem muito espaço sobrando, que aí eu não preciso, certo? E aí eu consigo delimitar um pouco mais a minha faixa de pintura aqui. Isso é só uma sugestão, você não precisa fazer isso, você pode simplesmente ir no olho mesmo, pintando aqui e ir conferindo aos poucos, né? Vai do jeito que você quiser. Só efetivamente uma sugestão. Aí eu vou apagar isso aqui, aí sim a gente vai começar a pintar. Para fazer pintura, eu vou usar duas tintas diferentes de artesanato, que é essa tinta da Acrylex. Essa rosa aqui, ela é magenta, se eu não me engano, a cor dela, acho que não tem escrito aqui. Tem aqui, ó, do lado, magenta. Essa aqui que é a cor dela, tá? Se vocês quiserem procurar. E aqui branco, normal. Eu vou mostrar aqui exatamente como é que a gente vai fazer. A gente vai fazer o magenta, que seria a parte da luz, né? Igual a imagem de referência que eu mostrei pra vocês. Eu vou deixar aí na tela de novo, que tem uma mancha laranja, né? Que é mais ou menos ali da luz. A gente vai fazer com rosa. No meu caso, né? Vou fazer com rosa, que é a tinta que eu tenho aqui. Você pode comprar outra cor, fazer laranja, fazer com lápis de cor. Você nem precisa fazer com tinta se você não quiser. E o branco a gente vai usar para fazer pontinhos de luz. Vocês vão perceber aí na referência também que ele tem como se fosse uma textura branca, né? Como se fossem várias... não sei nem explicar direito o que é, mas eu resolvi fazer essa adaptação também aqui com a tinta branca para poder ficar como se fossem floquinhos mesmo de neve, né? Que eu acho que vai ficar bem legal. Aí eu vou mostrar aqui como que a gente vai fazer. Mas primeiro a gente vai com a tinta magenta aqui para fazer a mancha, certo? E aí eu vou colocar vários papéis aqui de proteção, tá, na mesa, porque senão vai fazer uma lambança enorme. E vou abrir aqui para fazer essa pintura. Vou usar um pincel pequeno, normal, não precisa ser nada muito grande, porque a área aqui é pequena, né? Não faz sentido usar nada gigantesco. E aí, para fazer isso aqui, eu vou pegar pouca tinta, não vou fazer com tinta demais para também não molhar muito, para ficar mais esfumaçada a tinta, digamos assim, tá? Não precisa ser nada também muito forte, não. Você pode testar e fazer da forma como você preferir, né? Então até peguei da tampa aqui para ficar menos tinta no mesmo lugar. E aí eu vou pintar mais ou menos na parte de baixo aqui, do meio para baixo, que é a parte que eu quero que fique tipo da lâmpada mesmo, né? Então eu vou dar uma pincelada bem de leve aqui, bem com pouca tinta, para esparramar. E nas partes mais de cima, né, eu deixo um pouco de tinta mais concentrada na parte de baixo, e na parte de cima eu pego quando a tinta já estiver saindo do pincel, né? Porque aí fica menos concentrado aqui na parte de cima. Fica mais na parte de baixo, na parte de cima é como se estivesse acabando a tinta mesmo, tá? Que aí eu acho que fica um resultado mais legal. E aqui eu vou pegar o meu desenho aqui para colocar por cima, para ter mais ou menos uma ideia de onde que tá pegando. Olha só. Já tá mais ou menos na metade, que é o que eu quero que ele pegue. A parte de cima eu quero que fique mais azul. Então eu vou só dar uma finalizada aqui, eu não vou passar mais pra cima, porque a ideia é fazer essa mescla das duas cores, exatamente igual eu mostrei da lanterna pra vocês, certo? Acho que só aqui já vai dar, acho que eu nem vou colocar mais pra gente já passar pra tinta branca. Vou só dar uma outra conferida aqui. Aí, já tá bom. Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar isso aqui secando um pouquinho, enquanto eu vou ali limpar o pincel, porque eu vou usar o mesmo pincel para fazer a tinta branca, tá? Mas aí eu não recomendo que vocês não limpem, porque talvez não fique legal o efeito aqui que a gente vai fazer. Então deixa isso aqui secando e vai limpar seu pincel, ou pega outro pincel se você tiver, né? E aí a gente vai fazer então a parte branca. Agora para a parte da tinta branca, qual que é o esquema? A gente vai fazer como é que eu falo? A gente vai jogar a tinta aqui mesmo, tá? E aí, você vai pegar só um pouquinho também, não precisa demais, senão você vai fazer lambança. E assim, forra a sua mesa, deixa as coisas importantes longe, tá? Não bota nada perto, pra você não correr o risco de sair pintando tudo na sua casa, tá? E forra a mesa, como eu já disse, extremamente importante. E aí, com a sua tinta aqui no pincel, você vai efetivamente jogar. Você vai fazer isso aqui, ó, passar a sua mão no pincel, pra ele ir jogando partículas de tinta branca por cima. Vai fazendo isso aí, você vai sujar sua mão, né? E se você colocar tinta demais, você acaba jogando muita coisa ao mesmo tempo, e aí não fica legal, não fica um resultado legal.
e pode ser que voe mais para o resto da sua mesa, né, para outros lugares. Então, assim, não precisa de muita tinta não, é realmente só um pouquinho. Se tiver acabando, né, pega mais um pouquinho para você colocar aí a quantidade que você quiser de floquinhos, né, aí realmente vai do seu gosto, né, você pode querer mais, menos. Eu vou colocar mais um pouco aqui, só para mostrar para vocês. Acho que aqui já fica legal, acho que não precisa de mais que isso. Vocês conseguem ver aí, né, eu acho, fica uma... como se fossem floquinhos mesmo, né, assim, de uma neve um pouquinho mais fina, que fica bem legal também no resultado, que dá mais ou menos o mesmo resultado da lanterna, aí, que eu mostrei pra vocês. Prontinho, vou deixar secar de novo, vou limpar aqui o meu dedo, principalmente, e o pincel, e aí a gente já vai passar pra finalização do caderno, tá? A gente vai colar isso aqui na capa, né, aqui no nosso recorte aqui, e passar pra costura, que vai ser rapidinho, é uma costura simples, a gente não vai demorar muito nisso aí. Agora que já secou e eu já limpei aqui o meu pincel, a gente vai colar isso aqui para finalizar a capa. Eu vou fazer isso com uma cola Prit normal, eu não vou trabalhar com uma cola PVA, porque aqui acho que não vai sustentar, tá? Esse papel ele não vai sustentar isso bem. Então, eu vou fazer como? Eu vou passar a cola nessa parte de cá, colar ela primeiro, depois eu passo do outro lado e colo do outro lado, tá? Eu acho mais fácil colar em partes, porque senão a cola vai acabar secando rápido e não vai adiantar, né? Não vou conseguir segurar. Na hora que você for passar a cola aqui na parte de dentro, lembra sempre de passar no sentido de fora para dentro, tá? Não faz o contrário, não, senão você acaba puxando a ponta do seu floquinho, né, pra parte de cá e estragando. Então sempre faça de dentro para fora, de fora para dentro, aliás. Com um lado colado, aí sim eu vou colar o outro lado. Terminei de colar aqui a minha capa, ela já tá prontinha, certo? E aqui vocês veem que ficou bem legal aqui o efeito, né? Ficou direitinho do jeito que a gente queria, que é com a sombra colorida aqui e com os pontinhos brancos, então ficou bem legal. E aí agora a gente vai englobar aqui o restante para poder fazer a costura, né? Pra fazer o corte e a costura. A costura e o corte, né? A costura vem primeiro, o corte depois. E aí, qual que é o esquema? Qual costura que a gente vai fazer? Você pode fazer qualquer costura de um segmento que você quiser. Eu já tenho um vídeo aqui ensinando 4 costuras diferentes, eu vou deixar linkado para vocês assistirem, caso vocês não tenham visto ainda. Mas eu vou ensinar uma quinta aqui, que eu não ensinei ainda, que é uma variação da costura chain, que é a costura corrente, que tem nesse outro vídeo, com a costura dash, que eu não ensinei aqui, mas que nada mais é do que uma saddle stitch pulando espaços, tá? Vocês vão ver aqui, eu vou mostrar direitinho como é que é. Se vocês não sabem nenhuma dessas, eu recomendo que vocês vejam essas costuras no outro vídeo, para vocês entenderem qual que é o processo e para escolherem qual vocês quiserem fazer. Então eu vou mostrar aqui essa costura, que é uma mistura da chain com a dash. Como que a gente vai fazer? Pela parte de dentro, a gente vai fazer a furação aqui, a gente abre, e a gente vai precisar de 10 furos ou de números pares de furos aí. Você pode adaptar, se você quiser mais ou menos, eu vou fazer com 10. Para fazer 10 furos, eu preciso de 11 intervalos, então eu tenho que dividir a minha altura aqui por 11. E aí eu vou ter aqui mais ou menos uma distância de 1,2 entre cada um dos furos. Então eu vou fazer aqui 1,2, marco o meu primeiro furo e vou fazendo isso até o final. Agora, para fazer o furo, eu vou usar o meu agulhão pela parte de dentro aqui. Eu pego do primeiro furo onde eu fiz a marcação, fecho o caderno na minha mão e rotaciono aqui para passar devagar, para não correr o risco de passar de uma vez e acabar rasgando tudo. E também, quando eu fecho assim, eu garanto que eu saio mais alinhado do lado de lá, certo? Na lombada aqui do meu caderno. Então vai devagarzinho, devagar e sempre, você consegue passar isso aqui. Demora um pouquinho, mas dá pra ir tranquilo. Feitos os furos, agora sim a gente vai costurar. Eu vou usar uma linha encerada azul para dar contraste aqui, você pode usar outra cor. Eu queria até, na verdade, uma mais clara ou uma rosa, mas eu não tenho nenhuma coisa nem outra aqui. Então vai ser azul mesmo. E aí a gente pega aqui mais ou menos
acho que entre 4 e 5 vezes aqui a altura do caderno deve dar. É melhor sobrar do que faltar, tá? Nesse caso específico aqui, principalmente. A gente vai começar aqui do primeiro furo da lateral e eu vou começar da parte de baixo do caderno para eu conseguir fazer a corrente no sentido certo, né? Entre aspas, assim, com a cabeça da corrente para a parte de cima do caderno. Então, deixa um pouco de linha aqui para você dar o nó no final. E aqui você vai fazer uma dash stitch. A dash stitch nada mais é do que você ir fazendo o zigue-zague aqui, tá? O mesmo princípio da saddle stitch, só que na saddle stitch você faz o zigue-zague na ida e na volta para preencher todos os espaços. No caso da dash stitch, você vai saltando. Então, olha só, vou pular aqui para o próximo e aí eu mostro para vocês como é que vai ficando. E aqui pode ir abrindo novamente os furos, se for o caso, pela parte de dentro, para ficar mais fácil de você conseguir passar. Como são muitas folhas, pode acontecer de ficar um pouquinho mais difícil de passar. Então, olha só, na dash stitch você tem linha pulando, né? Você pula aqui um espaço para outro e tudo mais. Então, essa que é a diferença da saddle para dash. Porque na saddle você faz isso aqui tudo e vai voltando depois preenchendo os espaços vazios. Então, fica tudo preenchido. Que na dash stitch não acontece, você vai simplesmente pulando, tá? Essa é a única diferença, bem simplesinhos mesmo. E aí eu vou fazer essa dash stitch aqui até o final, até eu chegar no último furo. Quando você chegar no último aqui, você vai começar a fazer o caminho de volta. Só que aqui você vai pular pro terceiro furo, você não vai voltar pro segundo, certo? Você vai pro terceiro. Tenta não passar por dentro da linha que já tá aqui, tá? Que pode acontecer. Então tenta puxar a linha um pouquinho pro lado para você não passar por dentro, para não ficar um acabamento muito ruim. Não é que fica horroroso, mas assim, é bom evitar de passar por dentro das linhas, tá? E aí, você vai fazer o quê? Você vai passar por trás aqui da linha anterior, da linha de cima, para fazer a corrente. Passou aqui, e aí você entra de novo no furo. Não precisa puxar demais para você não perder o formato da corrente, tá? Porque se você puxar demais, você acaba perdendo essa forma, tá? E não é legal. Aí o legal é deixar um pouquinho mais frouxo para não perder tanto. Faz a mesma coisa, pula o terceiro aqui, certo? Você pula o próximo e passa pro terceiro. Passa por trás aqui da linha anterior e entra de novo no furo. E você vai fazendo isso até você preencher esses espaços que estão vazios com a costura chain. Chegou no último, a gente vai dar o nó. E acabou que ficou sobrando bastante linha aqui, tá vendo? Acho que dava pra ter feito com 4 vezes ao invés de 5. Mas, como eu falei, sempre melhor sobrar do que faltar, tá? Junta uma ponta com a outra aqui, então, e dá o nó pra finalizar. Aí, eu pego a ponta e passo por baixo do que já tá aqui, pra prender, né? Pra ela não ficar solta, não ficar saindo pra fora do caderno. E faço a mesma coisa com essa outra ponta maior aqui. Aí, no caso da ponta maior, eu já corto o excesso. E agora que a gente já finalizou a nossa costura, né, vocês conseguem ver aqui direitinho os pontos de chain e os pontos de dash, né, fica bem legal também essa variação. A gente já pode fazer o refile aqui que a gente não fez ainda, certo? Para fazer isso aqui, a gente vai fazer de pé. Eu não recomendo que vocês façam refile sentado, porque você tem muito menos controle, a chance de você cortar torto é muito maior, a chance de você cortar o seu dedo é muito maior. Então, assim, realmente levanta para poder cortar, tá? Então eu vou levantar aqui e fazer o corte em 10 centímetros, igual a gente já tinha calculado lá no princípio. Vou fazer uma marcação aqui em 10 centímetros e fazer esse corte na mão mesmo, devagarzinho, tá? Não corta com pressa, senão você acaba cortando torto e cortando o dedo também. Vai devagarzinho, com paciência, que você consegue um bom acabamento. Prontinho, olha só, agora já tá reto, né? A gente já não tem pontas aqui mais, né?
E fica bem legal o acabamento, assim, fica bom o acabamento, né, quando a gente faz dessa forma. Aqui realmente só ficou um pouquinho torto, não sei se vocês vão conseguir ver na câmera, que o meu floquinho ficou um pouquinho mais pra direita do que pra esquerda, mas isso pode acontecer mesmo, no processo de dobra, né, acaba que a gente joga um pouquinho mais pro lado do que a gente planejou, do que pro outro, né, então isso aqui pode acontecer, mas ainda assim o resultado ficou bem legal. E é uma opção super legal, né, pra você fazer de presente, por exemplo, né, fica bem legal. Você pode fazer, obviamente, com tipos diferentes de desenhos, né, você pode fazer outras formas. Eu já tô até pensando em fazer uma adaptação desse vídeo pro Natal, que eu acho que vai ficar bem legal. Então lá em dezembro a gente vê isso aqui de novo. Mas então fica uma ideia aí pra vocês fazerem, pra aproveitarem folhas, né, pra conseguirem realmente maximizar o uso dos seus materiais. E é isso por hoje, vocês viram que realmente é um projeto simples, né? O que mais demanda trabalho é recortar o floco de neve, e a pintura até que é rápida, não demanda tanto trabalho assim. Acho que realmente recortar o floco de neve é o que mais gasta tempo. E por ser um projeto realmente 100% artesanal, você tá cortando ali na mão, pintando na mão, montando tudo à mão, nesse caso específico o acabamento não ficou dos melhores ali, principalmente o recorte. E esse tipo de coisa é muito interessante você fazer com silhuete ou alguma máquina de corte a laser, que aí você consegue fazer preciso, bonitinho, aí com acabamento bom, né? Não é o meu caso, eu não tenho uma silhuete, né? Não tenho nenhuma dessas máquinas de corte, e eu achei que pro projeto não fazia sentido, porque realmente é uma ideia simples, só para mostrar para vocês possibilidades de reaproveitar materiais. Então, não é um projeto efetivamente para ser vendido. Se eu fosse vender, aí eu teria que fazer outro esquema, né? Eu teria que efetivamente pedir para levar em algum lugar para cortar laser, né, e tudo mais. Aí provavelmente eu já faria em capa dura, eu não faria capa flexível, né, ficaria bem mais bonito, né, fazer com capa dura. O princípio seria exatamente o mesmo. Você faria ali o revestimento em 2 camadas, depois colaria no papelão, tá? Você consegue fazer dessa forma também, só para vocês terem essa ideia de que é possível também fazer em capa dura. Mas resumindo, essa não era a ideia realmente do projeto, né? Era fazer um negócio simples mesmo, só para mostrar para vocês outras possibilidades de pintura, de mescla aí com outros tipos de artesanato, né, para vocês irem expandindo as ideias e a criatividade de vocês. Mas é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam, claro, de deixar o like aqui, de compartilhar e de comentar no vídeo também. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão aqui embaixo para se inscrever e no sininho para ativar as notificações e vocês serem avisados toda vez que eu lançar um novo vídeo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, segue lá no Instagram, no Facebook e entra também no meu canal do Telegram. Igual eu já falei aí para vocês durante o vídeo, eu vou disponibilizar esse Snowflake lá no canal do Telegram, então se você não estiver lá, você não tem como receber. Mas, como eu falei também, você pode simplesmente procurar na internet, você consegue achar vários modelos diferentes, mas tenham em mente também que quanto mais detalhes tiver o modelo que você achar, mais difícil vai ser de você cortar. Fica mais legal, mas dá muito mais trabalho, então pensem nisso aí também. Mas é isso, então eu espero vocês no próximo vídeo.